Os drones militares provaram que são capazes de inutilizar muitos blindados. E num conflito recente entre o Azerbaijão e a Armênia, eles se mostraram que podem fazer muito prejuízo para o adversário. E é por isso que eu vim falar da nova aquisição para o exército brasileiro, o Nauru 1000C da XM-Bots, um drone brasileiro. Bem-vindos ao canal do Que Voa, meu nome é Fernando de Bernon e espero que vocês gostem desse vídeo. Preparei com muito carinho. O drone Nauru 1000C foi recentemente adquirido pelas Forças Armadas para estar fazendo a missão de patrulha, especialmente aqui no Brasil. Missão essa que já é realizada por outros equipamentos, mas dessa vez recebeu o mais avançado equipamento brasileiro nesse sentido, na categoria 2 dos RPAs. Bom, e qual que é a importância desse drone para o exército brasileiro? É poder ter mais um vetor de patrulha nas nossas mãos. Um drone novo que traz novas tecnologias, novos sensores embarcados e que vão permitir uma melhor vigilância pelo exército. Vamos então falar um pouquinho sobre o drone, o Nauru 1000C. E por que ele sim é considerado uma altíssima tecnologia. Primeiro vamos falar que ele é um VTOL, ou seja, Vertical Takeoff and Landing. Ou seja, pouso e decolagem verticais. Ele não precisa de uma pista para estar operando. Ele pode decolar perto de alguns obstáculos, o que é uma característica muito boa, permitindo com que o drone opere em diversas áreas aqui pelo país. Para falar das outras especificações, eu quero deixar bem claro que esse aqui é um canal de aeromodelismo. Então, o que eu vou falar é de uma forma que aeromodelista entende. Então não pense que a gente vai falar muita coisa técnica, mas a gente vai falar umas curiosidades bem interessantes. Inclusive fica à vontade para conhecer os outros vídeos aqui no canal e já deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque vale a pena uma boa notícia como essa. O drone possui 10 horas de autonomia. Ele pode ficar voando por 10 horas com o tanque cheio, faz a decolagem vertical, aciona o motor combustão, voa utilizando as asas, que são bem grandes por sinal. Ele tem 7,7 metros de envergadura e consegue fazer isso tudo voando numa velocidade de 60 nós ou 110 km por hora. Não é muito rápido se comparado com aeromodelos, onde alguns podem chegar fácil a 600 km por hora. Ele possui 8 motores elétricos para fazer a decolagem e o pouso, e cada um possui a bateria individual. Esses motores provavelmente não ficam ligados por muito tempo no voo, é só para ele atingir a altitude e acionar o motor a combustão e prosseguir para o voo. Infelizmente, eu não tenho muita informação a respeito do motor a combustão, de quantas cilindradas ele tem, quantos HP ele tem, ou qual que é a marca dele, mas, cara, a gente sabe que a maior parte desses motores são fabricados pelos mesmos fabricantes que fazem motores de aeromodelo. Esse, por exemplo, é o motor DLE 55 cilindradas, monocilindro, para aeromodelo. Esse mesmo cilindro, quando montado também do outro lado, ficando bicilindro, ele fica com 110, na verdade 111 cilindradas, porque isso aqui é 55,5. E nós temos sim um DLE 111 cilindradas para RPA. A diferença é que ele vai ter aqui atrás, montado aqui no virabrequim do motor, um motor elétrico que vai não funcionar como motor, mas como um gerador de energia que vai suprir a demanda dos sistemas elétricos do drone, os sensores, os motores elétricos, enfim. Inclusive qualquer um pode comprar isso aí e tá à venda no AliExpress. Se você tivesse dúvida, eu coloquei o link aí. Mas pensa comigo, 110 km por hora, uma autonomia de 10 horas. Esse drone, então, ele tem a capacidade de voar 1.100 km, ele é limitado pelo alcance da estação dele. A estação dele, que fica dentro de um container, vai ter um alcance de 60 km. Então o drone pode ser operado nesse raio de 60 km. Para efeito de comparação, é a mesma coisa que o operador ficasse no container no centro de São Paulo e pudesse operar até Jundiaí. Ou que o operador ficasse na praia de Copacabana e pudesse operar até Petrópolis. Eu gosto de pegar esses exemplos das cidades principais aqui do Brasil como exemplo de Codó, que ele poderia ficar em Codó e operar até Codózinho, no Maranhão. Eu nem sei onde fica isso. Mas tudo isso ele consegue, né, essas 10 horas de voo, ele consegue com um tanque de 50 litros de volume. O que é bastante coisa para um drone de 8 metros. E acredite em mim, eu já precisei abastecer um avião com um carote de 50 litros e é muito combustível.
O legal é que esse drone ele pode operar numa altitude bem alta, de até 10 mil pés ou 3 mil metros. Lógico que a operação dele vai depender, a altitude que ele vai operar vai depender do tipo de missão que ele vai estar exercendo. Eu vou te falar, uma aeronave voando a 10 mil pés, com 8 metros de asa e uma cor que dessa aqui é difícil de distinguir do céu, pode ter certeza que a olho nu ninguém vai enxergar. Pode ter um drone agora em cima de você e você não vai estar vendo. Peso máximo de decolagem dele, ou seja, o máximo que ele consegue decolar é com 150 kg, contando o peso dele, mais qualquer tipo de sensor, qualquer tipo de equipamento que tiver nele. Agora, se você colocar o mínimo de combustível para o voo, você consegue colocar até 18 kg de equipamento nele. Então vamos falar dos equipamentos, dos sensores, do que pode colocar nesse drone. Bom, ele vem com um gimbal, que nele vem uma câmera que filma em 1080p, ou oferece filmagens de 1080p de resolução, e um zoom óptico de 30 vezes, sendo que esse zoom pode ser de até 360 vezes, com zoom óptico misturado com zoom digital. Para você ter uma ideia, minha câmera ela tem um zoom de 3 vezes, e é isso aqui já. Ela também tem uma câmera térmica, e essa câmera térmica, chamada de câmera MWIR, possui zoom de 14 vezes. Fora isso, nesse gimbal também tem um... como é o nome? Telerômetro, que é o equipamento que faz a medida de distância. É um equipamento laser que vai medir a distância do drone para o alvo. E falando em alvo, ele também tem um laser direcional que é utilizado para você marcar objetos que vão ser atacados ali por algum míssil, por exemplo. Esse drone parece que pelo exército não vai operar utilizando mísseis, mas o equipamento sim já foi apresentado com 2 mísseis equipados nele. Mísseis de fabricação europeia, tendo uma capacidade de ataque à terra. Mas eu acho que não é o caso desse adquirido pelas Forças Armadas. Porém, como ele tem esse laser, ele pode marcar alvos que serão lançados por outros equipamentos. É igual aquela cena do filme Top Gun, você provavelmente deve ter assistido. E vinha 2 aeronaves, a primeira foi na frente, marcou com esse laser, e a outra fez o lançamento, e a bomba foi exatamente no local que o laser marcou. Com esse drone não precisaria de uma segunda aeronave. Uma aeronave apenas fazendo o lançamento de uma bomba guiada por esse laser já seria o suficiente para fazer um ataque muito preciso. Agora, mesmo com tudo isso, esses equipamentos, esses sensores, eles têm limites. E os limites vão da distância que esse drone consegue fazer a vigilância. Ele consegue fazer a vigilância com 15 km de raio ao entorno dele. Acompanhar veículo ele consegue fazer a 10 km de distância, e acompanhar pessoas ele consegue fazer a 3 km de distância dele. Considerando a distância que ele vai estar de 3 km de uma pessoa. Você já observou uma pessoa a 3 km de distância? É muita coisa. Agora imagina, além de observar, você acompanhar essa pessoa. Ou seja, entender o que ela está fazendo ali e acompanhar com o seu sensor. É impressionante, é uma tecnologia bem interessante. Então é isso, esse drone foi apresentado pelas Forças Armadas, fizeram um vídeo, e cara, o vídeo é até muito engraçado. É tipo assim, imagina todo mundo assim culto, falando, né, com aquelas roupas de militar mesmo, falando sobre só que antes deles falarem tudo calminho sobre o drone, teve uns cortes de edição assim, sabe, estilo novela mexicana ou aquelas edições indianas, pois é. O sistema de aeronaves... Eu achei interessante, mas eu prefiro a minha. Esse sou eu apresentando o meu drone. Desculpe por isso, eu não pude resistir. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que você tenha tirado um tempinho, pelo menos, para ter soltado um like aqui nesse vídeo. E se você ainda não conhece o canal Tudo Que Voa, bom, seja muito bem-vindo. Esse aqui é um canal que a gente fala, monta e destrói alguns aeromodelos, então seja muito bem-vindo para ver essa brincadeira. Falou e até os próximos vídeos.